Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Os seres humanos são seres de costumes. Os costumes nos dão mais segurança por nos sentirmos em terreno conhecido. Ele é a repetição de um ato que se torna regra. O hábito é a rotina que, por se repetir regularmente, tende a acontecer inconscientemente. Para desenvolver um hábito novo, precisamos ter um plano de ação e disciplina. Na vida espiritual, os hábitos são chamados de disciplinas espirituais e buscam desenvolver o nosso interior. Os hábitos espirituais nos proporcionam um programa gratificante que nos conduzirá ao equilíbrio, à gratidão, à integridade, à generosidade, à celebração da vida que Deus deu para todos nós. Hábitos. Passos rumo à transformação. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, hábitos espirituais que são passos em direção à transformação. Porque elas mesmas, ou os hábitos mesmos, eles não transformam a gente. Quem nos transforma é Deus. Mas esses hábitos e essas disciplinas são formas de nós nos expormos a Deus, a presença de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre devocional diário. Você está fazendo devocional diário? Amém, nós três. Está sendo muito bom, não está? E esse devocional diário é seu tempo todos os dias com a palavra de Deus, orando, dedicando tempo ao Senhor. Você tem uma agenda e o Senhor ocupa um espaço especial no seu dia. Então, devocional diário. Segundo hábito da semana passada, nós falamos sobre comunhão, que é você estar envolvido numa comunidade cristã, estar junto com irmãos em Cristo, caminhando junto. E nós falamos a respeito dos nossos grupos pequenos. E eu espero que você tenha ido essa semana, porque teve jantar. Se você não foi, você perdeu o jantar. E eu queria ter ido no jantar lá no grupo do seu Osvaldo. Rapaz, o pessoal caprichou lá, viu? Teve... Eu apareço, a gente vai fazer esse negócio de novo. Mas comunhão que está ligado com a vida de outras pessoas. Hoje, antes de falar a respeito do hábito de hoje, eu queria falar a respeito de dois hábitos modernos que vão nos ajudar a pensar no nosso assunto. Um deles é o hábito de você ter um personal trainer, ou um treinador pessoal. O treinador pessoal, o personal trainer, é um profissional de educação física que está capacitado a ministrar o conteúdo, a aula, e supervisionar a pessoa na sua atividade física de acordo com os objetivos que aquela pessoa tem, usando os princípios que são básicos aí do treinamento físico. O personal trainer pode atuar em musculação, yoga, pilates, dança, alongamento, corrida, triatlon, fitness, artes marciais, esportes coletivos, etc, etc, etc. Um dos caras mais famosos aqui no Brasil é o Márcio Atala, que fez aquele Medida Certa do Fantástico. Se você quiser consultá-lo, custa R$950 a consulta. E ele treina algumas pessoas que estão precisando, inclusive. Ronaldo Nazário é um dos clientes dele. Alguém aqui é personal trainer? Aqui, a Ilô. Mais alguém? Lá atrás. Aí. Felipe, tá certo. Aí vocês procuram os caras aí, ó. Já fiz a propaganda para vocês. Alguém aqui tem personal trainer no seu cotidiano? Aqui. Não é pecado não, gente. Pode levantar a mão aí. Vai lá, tá aqui. Aqui, tá certo. Aí, olha a clientela que vocês têm aqui, gente. Tá cheio de gente. Então é um hábito, você não está dando conta de fazer o que você precisa, então você tem a ajuda de alguém. Outro hábito moderno é nós termos um coaching, ajudando a gente. A palavra coaching vem de uma palavra inglesa, coach, que teve origem numa palavra húngara que quer dizer cocheiro. Aquele que conduz a carruagem, era o coacher.
E ele vai conduzindo a cara rumo aos seus destinos. Foi daí que veio a palavra coach, né, do inglês, que é técnico, que é uma espécie de tutor da pessoa. O coach, ele ajuda o seu aprendiz ou o seu cliente a atingir o seu objetivo pessoal, através de treinamento, através de orientação. 3 coisas, basicamente, na minha pesquisa sobre o assunto, né, que o coach faz. Ajuda a pessoa a entender qual é o seu propósito, qual o seu objetivo e qual o método que ele vai alcançar. Ou seja, o coach não é um especialista naquilo que a pessoa precisa, mas ele é um especialista em ajudar a pessoa a tomar decisões e a criar rotinas, e a cumprir rotinas para que ele possa atingir. Então tem coaches na área esportiva, tem coaches na área de saúde, tem coaches na área empresarial, tem coaches em todas as áreas. É um outro hábito moderno. Esse processo dura de 3 a 4 meses, reuniões semanais ou quinzenais, de 1 hora, 1h30. Pode ser presencial, mas pode ser pela internet também. Tem pessoas que fazem pela internet. Tem 2 caras muito famosos que são gringos aqui. Um deles é o Marshall Goldsmith. Ele tem 70 anos, ele já orientou 50 mil executivos que pagam a bagatela de $250 mil para ter os conselhos dele. Alguém interessado? Eu tenho o cartão dele. Um outro que esteve no Brasil, em São Paulo, vai estar no Rio de Janeiro de novo, que ele se chama Tony Robbins. E ele foi coach das seguintes pessoas, dá uma olhada. Princesa Diana, André Agassi, Bill Clinton, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Oprah, Usher, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins e uma série de gente. O processo com ele custa um pouquinho mais caro, custa $1 milhão. Se você quiser ter os serviços dele. Ele vai estar no Rio de Janeiro agora em agosto. Se você quiser, você fala pessoalmente com ele. Alguém aqui é coach? Aqui o Beto. Beto, está todo mundo aqui. Ó, procura o Beto ali. www.betotavares.org.com. Tá bom. Tá lá. Alguém aqui está passando ou já passou por um processo de coaching? Marília, você fez tudo também. Lá, ótimo, perfeito. Sabe o que esses hábitos mostram para a gente? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E eu queria falar para você hoje a respeito de um hábito que tem um pouco a ver com mãe mesmo, que é o hábito de nós termos alguém para quem nós prestamos conta da nossa vida. Alguém que se torna uma referência para a gente, para ajudar a gente a fazer a nossa caminhada cristã. Não vou chamar essa pessoa de spiritual trainer. Se eu não me engano, o Mango uma vez fez um cartão e começou a distribuir para o pessoal, não sei se deu certo. Né? Eu também não vou chamar você de gospel coach, né? Que vai ajudar outras pessoas, mas eu queria destacar para você a importância que nós temos de não estarmos sozinhos, de nós termos outras pessoas que nos ajudam, que colaboram com a gente nessa caminhada. A expressão prestação de contas, a princípio ela assusta um pouco, porque prestação de contas tem o sentido administrativo, prestar relatório financeiro, né, ter responsabilidade com ética, você prestar contas do dinheiro que não é seu, ou dos recursos que não são seus, para que outras pessoas saibam o que você está fazendo. É transparência, é aquilo que os políticos deveriam fazer. O outro sentido de prestação de contas é o sentido relacional, você ter pessoas com quem você é autêntico. Os líderes, os melhores líderes cultivam esse hábito, de ter alguém para quem você presta contas, alguém que possa apontar os seus defeitos, os seus erros, alguém que possa te ajudar nessas dificuldades que você tem. Mas eu queria falar para você hoje a respeito do sentido espiritual de prestação de contas, que é você ter na sua vida pessoas com as quais você possa ser transparente, você possa receber oração, você possa ser ouvido, ser encorajado e ser orientado.
E a base para essa prestação de contas são duas disciplinas, na verdade. A primeira disciplina é a da confissão. E a segunda é a da orientação. A palavra confissão assusta um pouco. Eu me lembro que eu era coroinha, quando eu era a criança, lá em Piratininga, onde eu fui criado. E lá eu tinha que confessar os meus pecados para o padre. E era sempre um desafio. Né? Até que um dia, eu prestei atenção no que o padre falou. Eu terminei de confessar, ele falou o seguinte: todos os seus pecados estão perdoados. Aí eu falei, peraí, eu confessei só um pedaço, ele perdoou todos. Então a minha confissão reduziu drasticamente. Né? Eu só falava um pouquinho, porque ele perdoava todos mesmo. Né? E aí eu ia lá e fazia penitência e tudo resolvido. Aí os meus pais foram para uma igreja batista, a nossa família se tornou evangélica. E aí eu fiquei feliz, porque uma das primeiras perguntas, tem que confessar pecado lá? Não tem. Não tem confessionário, não tem. Opa, mas gostei dessa igreja aí, ué. E estou nela até hoje. Aí caminhando, né, não na batista, mas na igreja evangélica, caminhando esse tempo todo, eu encontro na Bíblia que eu também preciso me confessar. E aqui ainda com os detalhes, não tem um confessionário, não tem uma pessoa em particular, isso aí é um princípio mais amplo, é a respeito disso que eu queria falar para você. Uma das coisas que Agostinho disse é o seguinte: a confissão das obras más é o começo das obras boas. O começo de você ter uma vida correta é você começar a lidar com as coisas erradas, com as coisas difíceis que você tem aí dentro. O pressuposto da confissão é que o desejo de Deus é sempre de perdoar e amar o pecador. Esse é o desejo de Deus. Muitas vezes nós somos criados com essa noção de que Deus quer punir os pecadores, de que Deus quer detonar aqueles que erram, que Deus quer mandar para o inferno aqueles que erram. Nada mais longe da verdade. Deus nos ama e o que Ele quer é nos trazer para perto, nos perdoar, nos amar. E Ele fez isso enviando o seu próprio Filho, Jesus, para morrer por isso. Então o desejo de Deus é perdoar, o desejo de Deus é restaurar o nosso coração. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Nós vamos encontrar misericórdia do Senhor. Misericórdia é coração pela miséria alheia. Nós vamos sempre encontrar Deus olhando para a nossa miséria com coração, com amor, com graça. É assim que Ele é. O Salmo 32 fala: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Palavras de Davi. Enquanto eu escondia os meus erros, enquanto eu escondia as minhas falhas, enquanto eu escondia os meus pecados, eu adoeci. Eu adoeci a ponto dos meus ossos definharem. Gemidos aconteciam dentro de mim por causa dessa falta de pecado. Mas então eu falei do meu pecado e eu fui curado. Richard Foster, que é um autor conhecido na área de disciplina espiritual, ele fala que sem a cruz, a confissão seria apenas psicologicamente terapêutica. Então, a confissão não é apenas uma terapia, não é apenas um processo de cura das emoções. A confissão, ela inclui um aspecto espiritual, que é a cruz de Jesus, que é o perdão dos nossos pecados e que é a restauração que Ele quer trazer para mim e para você, e não apenas uma conduta terapêutica. Em Tiago 5,16, tem uma ordem para que nós façamos isso. Portanto, confessem os seus pecados uns a... Esse versículo que eu não queria ter achado, mas eu achei. Ele me achou, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí complicou, porque eu tinha que ir lá só no padre, tinha lá o véu, ele não me via, né? De ficar do lado de lá, eu saía correndo, depois não sabia quem era também e tal. Agora eu tenho que confessar com os outros.
Eu tenho que conversar com pessoas que eu conheço, com pessoas que vão ver o meu rosto, né? Que conhecem a minha história, que conhecem a minha reputação, que conhecem quem eu sou. Esse é o mandamento bíblico de eu ir na direção dessas pessoas, confessar as minhas falhas, receber a oração deles e ser curado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma das dificuldades é que muitas vezes nós, na nossa cabeça, nós imaginamos que a igreja é a comunidade dos santos, porque é assim que ela é chamada, né, em alguns textos bíblicos. Mas antes dela ser a comunidade dos santos, ela é a comunidade dos pecadores, que somos nós. Porque quem disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós temos pecados. Então essa daqui não é a comunidade dos perfeitos. Essa é a comunidade dos pecadores. Bem-vindo ao clube. Somos nós que sabemos dessa necessidade e nós vamos na direção de Deus. Essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é o medo ou o orgulho. O medo das consequências, mas é esse mesmo medo que está te consumindo por dentro. Ou o orgulho, a vaidade, né, de não admitir que você também tem falhas, que você também tem problemas, que você também tem necessidades. João 20, 23 fala, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Isso aqui, Jesus está falando para os seus discípulos. Olha que interessante. Jesus está dando poder para que os seus discípulos perdoem o pecado de outras pessoas. É importante nós entendermos o seguinte: o perdão é baseado naquilo que Deus fez, no amor dele, na cruz dele, naquilo que ele fez, mas ele quer usar eu e você, para que as pessoas saibam disso, para que as pessoas recebam isso, para que as pessoas entendam o perdão. Nós recebemos o poder de libertar pessoas do jugo, do peso da culpa, do peso do pecado. Nós fomos chamados para pronunciar o perdão de Deus para as pessoas. Olha que maravilha. Nós somos chamados para ir na direção das pessoas e afirmar o amor e o perdão que Deus tem para elas. A confissão começa com tristeza, por causa da culpa, mas ela sempre termina com alegria. A alegria da liberdade. A alegria de não carregar mais aquele peso. Richard Foster também fala, é pela voz de nossos irmãos e irmãs que a palavra de perdão é ouvida e cria raiz dentro de nós. Deus nos perdoa, mas esse perdão, ele vem através da voz de pessoas. Esse perdão pode vir através da sua voz para outras pessoas. E você pode ouvir essa voz de Deus dizendo para você que você está perdoado através da voz de outras pessoas. Todo cristão crente, essa é uma expressão do Foto interessante, todo cristão crente, me chamou a atenção. Porque pode ter cristão que não é crente. Pode ter crente que não é cristão. Precisa ter as duas coisas. Todo aquele que se diz cristão, mas realmente crê naquilo que você professa, você pode receber a confissão de alguém. Ou seja, nós estamos aqui na posição de curadores feridos. Expressão do Henry Nouwen. Nós somos pessoas que Deus usa para curar outras pessoas, mas também somos pessoas que recebemos a cura através de outros, constantemente. Constantemente nós estamos curando e sendo curados. Deus está nos usando para curar pessoas, Deus está usando outros para curar o nosso coração também. Alguns conselhos para quem vai confessar para outra pessoa. Primeiro, examine a sua consciência. Sobre o que é que eu preciso falar, só você sabe. Né? Deixa o Espírito Santo falar com você. O que é que está pegando? O que é que está amarrando? O que é que está tirando o seu sono?
O que é que está tirando a sua alegria? O que é que está fazendo com que você está prejudicando os seus relacionamentos? O que é que está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Deixa o Espírito Santo trazer luz para isso. Outra coisa, seja específico, porque pecados têm nomes. Seja específico. Quando você for confessar, diga, sou corintiano. Fala. Você precisa verbalizar, entendeu? Não esconda. Eu sei que é uma vergonha, eu sei que é difícil, eu não sei o que outra pessoa vai pensar, eu sei que é uma coisa ruim, é uma coisa pesada. Mas, cara, fazer o quê? Fala, né? Diga o nome do pecado que você tem. Enfrente ele, né, com objetividade. Permaneça determinado a evitar o pecado. Não adianta nada você confessa, porque eu entrei nessa aí, sabe, na época do confessionário lá. Eu falei, se toda vez eu confesso, ele perdoa, beleza, ué. Vou continuar. Então eu né, direto ali. Né? Então não havia nenhum tipo de arrependimento, né, de metanoia, de mudança de mente, mudança de atitude. Eu só repetia as mesmas coisas. Então, que haja essa atitude. Então, exame da consciência, seja objetivo em relação ao que você vai falar, né, e também disposição para você fazer a mudança. Quem é que você deve procurar? Eu não sei. Honestamente, eu não sei quem que você tem que procurar. Eu posso te dar uma dica. Você precisa procurar uma pessoa que te ama. Você precisa procurar uma pessoa que se interessa por você. Você precisa procurar uma pessoa que conhece a Deus. Uma pessoa que pode ser um agente de Deus. Na verdade, você já tem essas pessoas na sua vida. Você precisa ir na direção delas. Então procura essa pessoa. Eu só queria dizer para você que nós não vamos criar um confessionário aqui na igreja, tá certo? Procura essas pessoas, vá na direção delas. É importante você notar que é o seguinte, elas não vão atrás de você. Você já reparou? Porque não é o papel delas. Aliás, elas nem sabem que você está precisando disso. E se elas soubessem, às vezes ela tem umas pistas, ela já sacou, né? Mas ela não vai fazer isso. Ela vai esperar que você vá na direção dela. E você dê esse passo corajoso. Uma orientação para você que vai receber, porque aqui vai acontecer o seguinte, alguns vão falar e você também vai ouvir, né? Você que for ouvir, primeira coisa, coloque a cruz entre você e a pessoa. Lembre-se que entre você e a pessoa está a cruz de Jesus. Não é a seu respeito, é a respeito de Jesus. Outra coisa, não se escandalize. Na hora que a pessoa começa a falar assim... Não, meu Deus, não. Calma, então assim, não se escandalize, controle, domínio próprio, tá? Por dentro você está assim, tá? Por dentro você está assim, mas por fora você está plácido, entendeu? Não se escandalize, não dê conselhos, a pessoa não está procurando conselhos, o conselheiro é outra figura na história, ela está procurando ser ouvida. Porque às vezes a pessoa fala 5 minutos do pecado dela, tem que ouvir 2 horas do seu sermão. Não, ela não está ali para te ouvir. Ela está ali para ser ouvida. Então, quando a pessoa te procurar, deixa ela falar, não dê conselhos. Verbalize o perdão. Não é para depois de tudo que aconteceu, você bater um tapinha. Aí, cara, valeu, beleza, é isso aí, manda bala, continua, vai dar tudo certo. Tamo junto, né? Não. Você precisa verbalizar o perdão. Você precisa olhar nos olhos dessa pessoa, depois que ela confessou. É óbvio que tem coisas que a pessoa vai ter que assumir responsabilidade, vai ter que consertar algumas coisas, tem conta para pagar, tem um monte de coisa lá. Mas, enfim, você, quando ela te procurou para isso, que você vai dizer o seguinte, olha, eu quero que você saiba que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E faça como Jesus, diga para ela, vá e não peques mais. E essa pessoa vai sair dali liberta, livre por causa daquilo que você fez. Outro conselho, ore com a pessoa, não é a seu respeito, é a respeito de Deus, não é isso? Ore, impõe as suas mãos e ore sobre aquela pessoa. E uma coisa muito importante, mantenha segredo. Se a pessoa te procurou, ela te confiou algo precioso. Guarda isso.
Apresenta, não deixa no seu ombro também não, apresenta diante de Deus. E que esse assunto nunca mais, porque se você botar no Facebook logo em seguida, cara, vai dar problema. Ou se você começar a usar como ilustração, já pensou se eu começasse a usar a ilustração das coisas que eu sei a respeito de alguns aqui? Então, deixa eu te contar um exemplo, por exemplo, do Beto Tavares. Desculpa, é que você está na minha frente. Né? Vou falar de quem? Do Tiago. Ô, Tiago, isso aí? Então, você já pensou? Então, você confessa o pecado e os outros usam o seu pecado para ilustrar os ensinos dele. Não, que você possa reter isso e colocar diante do Senhor. A outra disciplina, essa é a confissão, a outra disciplina é a orientação. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos de orientação também. Orientação, o livro de Provérbios nos exorta a buscar conselhos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação, Provérbios 20, 18. Os planos fracassam por falta de conselho, Provérbios 15, 22. O sábio ouve os conselhos, Provérbios 12, 15. Do conselho sincero nasce uma bela amizade, Provérbios 27, 9. Então o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, ele fala para você o seguinte: você precisa ouvir outras pessoas. Você precisa aprender a buscar conselhos e ouvir outras pessoas. Nós somos um povo sob o governo de Deus. E o conselho que eu estou falando para você é a respeito de nós buscarmos conselho nessa comunidade que nós fazemos parte. Jesus mostrou que significava viver em resposta à voz do Pai. Nós somos discípulos dele, então nós precisamos aprender a caminhar desse jeito também. O nome de Jesus e o nome do Espírito Santo também querem dizer conselheiro. Eles são os nossos conselheiros. Mas Jesus, através do Espírito Santo, quer levar conselho para outras pessoas através de você. E quer que você receba conselhos deles através de outras pessoas também. Efésios 5,17 fala para nós sermos cheios do Espírito e governados pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Gálatas 5,22 fala: quando o Espírito Santo controlar suas vidas, ele vai produzir fruto. E fala sobre os frutos do Espírito, né? Nós, como povo de Deus, precisamos aprender a discernir a voz dele através dos conselhos. Provérbios também fala que na multidão de conselheiros existe sabedoria. É interessante que no livro de Atos, os apóstolos estavam ali começando a igreja, teve um momento, né, do concílio que eles estavam fazendo a respeito da inclusão dos judeus e tal, que eles falam o seguinte: pareceu bem ao Espírito e a nós. Essa decisão que nós vamos tomar pareceu bem ao Espírito e pareceu bem a nós também. Uma decisão feita junto sob a orientação do Espírito Santo. Nós somos esse povo orientado pelo Espírito. Provérbios 11, 14 fala que a nação sem diretrizes cai. A que é salva por ter muitos conselheiros. Uma figura moderna, né, no contexto da igreja, é a figura do diretor espiritual. É algo cada vez mais comum. É um resgate que a igreja evangélica, a igreja protestante fez da tradição católica. De você ter pessoas que possam ajudar você a caminhar a caminhada espiritual. De uma certa forma, Deus está chamando todos nós para buscarmos essas pessoas na nossa vida e de nós sermos essas pessoas na vida de outros. O diretor espiritual não toma decisões, ele não está ali para ensinar, mas ele abre o caminho para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Esse Virgil Vogt, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas o que ele escreveu aqui é muito legal, falou o seguinte: se você não pode ouvir ao seu irmão, você também não pode ouvir o Espírito Santo. Então olha que interessante, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir o Espírito Santo? Você também precisa ouvir as pessoas. Porque o fato de nós não ouvirmos as pessoas está relacionado com o fato de que nós achamos que nós somos autossuficientes, de que nós sabemos, que nós podemos e que nós vamos fazer. E essa não é a realidade. Nós somos chamados a buscar orientação. A quem é que você está seguindo? Quem são os seus orientadores? Quem são os seus heróis da fé? Quem são as pessoas para quem você presta contas do que você está fazendo? Quem são as pessoas que ajudam você nessa caminhada? Esse é um princípio bíblico de nós buscarmos orientação. É óbvio que eu teria que incluir aqui talvez uma outra disciplina, mas ficaria longa demais, que é a nossa conversa, que seria a disciplina da submissão.
e seria importante também explicar, se eu falar sobre submissão hoje, de explicar que nós não somos submissos, em termos de conselho, nós não somos submissos à pessoa, nós somos submissos à verdade. A nossa submissão é à verdade, e não à pessoa. É como o policial de trânsito, você não obedece policial de trânsito por causa dele, você nem sabe o nome dele. Você obedece policial de trânsito por causa da autoridade que ele representa naquele uniforme. E nós também, quando nós tomamos conselho, quando nós confessamos, quando nós incluímos outras pessoas na nossa caminhada, nós estamos baseados não em quem aquela pessoa é, nós não somos submissos àquela pessoa não tem domínio sobre a nossa vida, aquela pessoa não tem controle sobre a nossa vida, aquela pessoa não é Deus na nossa vida, o Senhor é Deus. Não é a opinião da pessoa que vale, é a palavra do Senhor. Por isso é que nós sempre filtramos qualquer conselho que você receber, qualquer pregação que você ouvir, qualquer livro que você lê, qualquer palavra profética que você receber, checa com este livro. Porque se não bater aqui, joga fora. Joga fora. Porque nós somos submissos à verdade, submissos ao Senhor. E Deus usa outras pessoas. Quando essas pessoas se desviarem da verdade, deixa eles andarem sozinhos. Que nós somos submissos à verdade, nós somos submissos ao Senhor e à autoridade que as pessoas representam enquanto estiverem obedecendo o Senhor. Esse é o ponto. Agora, existem riscos de você fazer essas coisas? Muitos riscos. Você já deve ter calculado todos aí enquanto eu estava falando. Um deles, manipulação e controle. Você confessa o pecado para esse cara, você busca orientação para o outro, você fala que essas pessoas vão manipular e vão controlar você. É um risco? É um risco. Existe o risco de você sair procurando fórmulas mágicas? Existe. Eu não sei o que fazer, eu corro atrás da pessoa para a pessoa me dar uma forma do que eu tenho que fazer. É um risco, infelizmente. Existe o risco de você criar deuses na sua vida, papas na sua vida? Existe. De você criar pessoas que substituem Deus para você. Você não decide, você não faz nada, você depende daquela pessoa. É um risco também. E existe o risco de você se apartar da Bíblia, seguindo aquilo que outras pessoas estão falando para você fazer. Eu não sou ingênuo, eu estou falando para você que isso aqui pode acontecer. Agora, você precisa saber quem são as pessoas que você vai buscar. Por isso é que a orientação é sempre, vai devagar. Um passo de cada vez. Construa esses relacionamentos. Precauções para você que vai pedir orientação para os outros. Mantenha a Bíblia como palavra final, já falei. Busque orientações de cristãos maduros e crentes. Olha de novo aqui a orientação lá do Richard Foster. Procura cristão crente. Procura aquele que se identifica como cristão, mas que realmente viva uma vida de fé. Uma vida que inspire você. Uma vida que transmita confiança para você, segurança. Então não vai pegar qualquer mané que você encontrar aí, não, tá bom? Não busque conselhos naqueles que vão concordar com você. Isso é outra coisa bacana, né? Você já sabe onde você vai. Eu vou nesse cara aqui porque eu sei que ele vai falar o que eu quero. Né? Eu vou naquele ali porque eu sei que ele faz igual a eu também. Então eu vou falar aqueles aqui. Então, é muito confortável você buscar pessoas que vão concordar com você. Eu queria desafiar você a fazer o contrário. Você buscar pessoas que têm uma opinião diferente da sua. Para que você possa ouvir. Para que você possa pensar. Para que você possa raciocinar. Para que você possa ser desperto. E para que você possa avaliar à luz das Escrituras aquilo que a pessoa está dizendo. Você pode ter vários conselheiros, mas não sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, eu vou consultar alguém a respeito de uma decisão importante que eu vou tomar. Eu procuro essa pessoa, a pessoa me diz um negócio, eu não gostei. Eu vou na outra, mais ou menos. Opa, está melhorando. E eu vou caçando até achar um que vai falar o que eu quero. Não. Você vai em determinado assunto, é para aquela pessoa que você vai fazer isso. Agora, você pode ter vários conselheiros em áreas diferentes. Você pode buscar pessoas que vão te aconselhar na sua família.
outra pessoa que vai te aconselhar nas suas questões profissionais, outra pessoa que vai consultar você nas áreas emocionais ou espirituais. Mas cuidado para você não estar jogando com isso dessa forma que eu estou falando para você. Alinhe os conselhos com outras 3 coisas. As pessoas vão dar conselhos para você, mas alinhe com outras 3 coisas. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, circunstâncias. Avalie de acordo com as circunstâncias. E terceiro, paz no coração. O Senhor quer falar com você e Ele vai trazer paz ao seu coração. A paz do nosso coração é o árbitro. A paz do nosso coração. E por último, paciência, paciência e paciência. É arriscado buscar conselhos? É, mas é mais arriscado não fazê-lo. É arriscado fazer isso. Então, hoje eu falei para você a respeito de você prestar contas para outras pessoas e buscar pessoas para você confessar os seus pecados e buscar pessoas que vão orientar você. São 2 disciplinas importantes que nós temos. Aqui na Vineyard, quais são as oportunidades que você tem? A melhor oportunidade que você tem aqui são os nossos grupos pequenos. São pessoas que você conhece, que você caminha há muito tempo, são pessoas que te amam, que te respeitam, são pessoas que estão caminhando. Os líderes desses grupos, os colíderes desses grupos, mas os irmãos na fé que têm mais experiência. Mas eu digo para você, comece devagar. Comece devagar. Construa esse relacionamento, mas inclua essas pessoas e saia da sua independência. Minha experiência com isso, eu tenho várias pessoas que eu procuro na minha própria vida. Amigos, irmãos, gente daqui, gente de fora, que me ajudam demais. Nos últimos 2 anos e meio, quando nós estávamos no tratamento da Érica, eu procurei pastores, amigos meus aqui no Brasil, para me orientar. Eu procurei pastores da Vineyard fora do Brasil para me orientar. Durante todo o processo, eu tive um irmão que é médico, que vocês conhecem, o tempo todo do meu lado. Né? Não era o médico da Érica, ele é o nosso amigo médico, caminhando do nosso lado. Durante todo esse período eu tive uma psicóloga, amiga, cristã, do lado da minha família, nos ajudando. Aliás, eu estou caminhando com ela até hoje, faz 2, não sei se pastor, sabia que pastor faz terapia também, é nós, né? Então, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos, depois eu dou o cartão para vocês, né? Nós precisamos buscar ajuda. Pessoas que possam nos ajudar. Pessoas que possam nos aconselhar, pessoas para quem nós possamos falar dos nossos medos, das nossas dificuldades. Nós estamos reunindo os pastores da Vineyard agora. Fizemos núcleos no Brasil inteiro, tivemos uma reunião aqui em Bauru, tivemos em Curitiba em janeiro, vamos ter uma em Brasília daqui a um tempo. Nós vamos juntar os pastores, um lugar onde os pastores podem olhar um para o outro e falar a respeito das suas dificuldades, orar uns pelos outros, pedir orientação. Todos nós precisamos disso. É triste a quantidade de pastores que têm se suicidado, gente. Eu não sei se você tem tido notícia a respeito disso. Sozinhos. Sozinhos. Eu falo da minha raça, né? Todos nós precisamos de ajuda e precisamos buscar esse tipo de pessoas na nossa vida. Mas eu vou te dizer o seguinte, os melhores conselheiros estão ocupados. É fato. Então não fique esperando que eles venham bater na sua porta. Não fique esperando que eles venham, por favor, me fala dos seus pecados, eu queria tanto ouvir. Se alguém vier falar isso para você, nem abre a boca com esse cara. Tá? Ou se a pessoa vier aqui, eu tenho um conselho para te dar. Se conselho fosse bom, né? Está escrito na Bíblia ou não? Não está escrito, né? Não. As pessoas que realmente vale a pena ser ouvidas, elas estão muito ocupadas. Aí eu vou te dar uma dica. Não avisa a elas o que você está fazendo. Você entra de sorrateiramente pela vida da pessoa. E eu tenho feito isso na vida de muitas pessoas, que são os meus conselheiros. Eu ligo, eu mando o WhatsApp, eu apareço, eu pergunto, eu converso, eu não sei o quê. E essas pessoas nem sabem, se eu falar para elas que elas são os meus conselheiros, elas vão largar. Então eu não falo. Eu vou lá e, entendeu? Então,
Procure essas pessoas porque elas estão ocupadas. Vá até elas para que elas possam ser essa referência para você. Tá bom, a gente termina da seguinte forma. Nós só aprendemos a prestar contas prestando contas, não tem outro jeito. Então eu queria te dar uma tarefa para essa semana. Essa tarefa não vai dar para ter papelzinho, não vai dar para marcar nada, porque está completamente na sua mão. Tá bom? Não precisa mandar foto, não precisa gravar, não precisa nada, tá bom? Está completamente na sua mão. Essa semana, procura uma pessoa com todas essas características, para que você possa pedir ajuda em uma situação que você está vivendo. Ou para você confessar para essa pessoa uma coisa que tem corroído o seu coração e a sua alma. E a semana que vem a gente conversa. Amém? Que bom ter você aqui conosco. Nós esperamos que essas pregações estejam sendo importantes para você. Ouvimos agora a respeito de prestação de contas, que o Senhor possa colocar pessoas na sua vida, que você possa ir na direção delas, para que elas possam ser esse recurso na sua caminhada com o Senhor. Na próxima semana nós continuamos falando a respeito de jejum. Tem coisas importantes aí para você também. Aguardamos você novamente, mas fica sempre um encorajamento para que você venha pessoalmente, ou para que você procure uma igreja próxima de você, para que você possa experimentar da comunhão, dessa prestação de contas, da caminhada, do pastoreamento que a igreja do Senhor está pronta para oferecer para você. Deus te abençoe e que nós possamos continuar crescendo em direção ao Senhor.